E eu queria chamar ao palco agora a Valéria Bernstein, da Associação Brasileira de Software, para falar um pouco para a gente sobre inteligência artificial para cidades inteligentes. Uma salva de palmas à Valéria, pode subir ao palco. Eu tô entre vocês e o almoço. Olha que injusto que é a minha vida. Eu vou ser rápida, só para cá. Esse aqui. Aí. Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aprendendo com vocês. É de suma importância. Eu não tive a chance de estar ontem, estava em São Paulo, mas eu fico pensando que não tem bala de prata. Quando a gente fala em cidade inteligente, fala em mobilidade, a gente tem, talvez, uma sucessão de procedimentos com consequências positivas, né? E vocês são os especialistas aqui. Deixa eu só fazer uma apresentação rápida do que é a ABS. Eu, na ABS, sou coordenadora das verticais de negócios. A gente segmentou os associados por segmento de atuação. Então, a gente tem cidades inteligentes, tem saúde, vai ter logística, vai ter agro. Então, a ABS hoje tem mais de 2.000 associados, com diferentes atuações em todo o ecossistema de inovação. Eles representam hoje 260.000 empregos diretos, 80% do PIB do segmento de tecnologia e inovação. Para cá. E a gente atua nessas 4 frentes, né? Criando um ambiente de negócios, capacitação e qualificação, conexões estratégicas, serviços e suporte operacional. Uma dos serviços que a ABS é mais conhecida são as certificações, entre elas de inegibilidade. Quando a gente fala em mobilidade, quando a gente fala em cidades inteligentes, um dos pontos cruciais é a relação com o G do B2G, né? Então, essa certidão é muito importante para encurtar esses processos burocráticos de licitação. Então, vamos lá. Esse é um dos outros frentes de atuação da ABS, são os estudos de mercado. Esse é o mais recente, 2004, que traz um panorama do processo evolutivo, né, do setor de software. Agenda regulatória. A ABS tem uma forte atuação em Brasília, em tudo que é advocacy, né? Que, como a gente tem entre os associados, 60% são pequenas e médias e startups, a representação em Brasília é muito importante para ter representatividade, né, nos processos regulatórios e normativos. Falando de cidades inteligentes, mobilidade urbana é parte do que é uma cidade inteligente, né? Eu trouxe alguns conceitos que foram evoluindo ao longo dos anos. Antes se entendia que cidade inteligente estava relacionado única e exclusivamente à tecnologia, e a tecnologia era o foco da cidade para poder criar eficiência nos serviços entre poder público e os cidadãos. E aí, esse conceito vai evoluindo e vai colocando protagonismo no cidadão. Ele passa a ser o centro, o foco do que é a tecnologia envolvendo serviços públicos. E a gente chega ao conceito de Smart Cities, né? Que é esse ecossistema enorme e complexo e mutável, né? Que envolve poder público, iniciativa privada e o cidadão numa sinergia idealmente perfeita, né? Ou, pelo menos, em busca dessa perfeição. Aqui, eu sempre me atrapalho nessa questão dos slides. Mas, bom, então, a questão das cidades inteligentes envolve, falando agora de mobilidade urbana, envolve o passageiro, mas envolve também carga. Eu também sou jornalista e cubro o setor de logística há muitos anos, e essa questão da coexistência de pessoas e caixinhas dentro do perímetro urbano é um nó, né? E com a questão do e-commerce e dessa frenética evolução do consumo
via internet, tem desafios aí a serem vencidos, obstáculos a serem vencidos para entender como é que vai existir pessoa, carga e a cidade, né? A ABS teve uma iniciativa no último Connected Smart Cities, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir, foi um evento em São Paulo. A gente fez um pitch challenge voltado para cidades inteligentes, que reuniu mais de 30 startups. Eu peguei algumas só. Por exemplo, essa startup IntelliCity, ela criou uma plataforma de gestão com monitoramento, com câmeras dentro de veículos para monitorar eventuais problemas na infraestrutura urbana, sejam buracos, sejam semáforos, e a comunicação se faz com o gestor público para que se possa ter uma manutenção preventiva, preditiva, etc. Esse é um outro case, né, que chama Realixo. Eles criaram uma plataforma que integra coletores de material reciclável dentro da indústria ou na própria rua, né, para poder entrar dentro desse conceito de... entrar dentro é ótimo, desculpe. Para esforçar, para falar um pouco sobre essa questão de economia circular, né. Place é uma outra startup que integra dados públicos e privados, né, tá mais sobre a gestão burocrática de todo o processo de gestão pública. A Ritec Recycle, que também fala sobre coleta seletiva, exatamente, só que aí de produtos eletrônicos, né? Ela tenta organizar a questão do descarte de produtos eletrônicos. E aqui, só para fechar bem rápido a minha apresentação, né, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente está falando sobre pessoas, e talvez esse seja o ponto mais crítico, né, porque a gente tem que olhar o coletivo e tem que olhar o indivíduo ao mesmo tempo. E quando a gente olha o indivíduo, esse indivíduo ele tem senso crítico e, normalmente, ele tem livre-arbítrio. Então, esse também é uma questão de como você cria padrões de comportamento e controle dos serviços, quando você tem que também fazer uma catequese, né? Tem que fazer um processo de aculturamento dessa sociedade. É isso, foi bem rápido, eu estou à disposição e eu agradeço muito a oportunidade de falar da ABS. Obrigada.